zona de atravessamento, eles não são obrigados a parar. Agora, estas pessoas ganharam a cultura de atravessar aí por culpa dos motoristas. Os motoristas começaram com este exercício de parar aqui para dar passagem aos peões. Então eles acham que este ponto é sim um local de atravessamento. Acham-se nesse direito. Por culpa do meu amigo motorista, que estava em programa. Quando chega aqui e vê essas pessoas que têm de parar, olha, o que é que eu disse? Porque não pode. Nós não podemos estar a legitimar comportamentos do género. Não podemos. Eles têm de usar a pedonal. Gente adulta a comportar-se dessa forma. Lá vai. Gente a vir da escola. Alguém uma vez disse-me, não, eles atravessam porque muitos deles não estão formados. Esse senhor está formado, ou no mínimo está a formar-se. Vê-se até com a bata a andar de lado para o outro. Ou seja, esse comportamento anormal, irregular, já está no nosso ADN. Eu aproveito para, já que estou a ver isso aqui, olha, isso é horrível, isso é triste, é exatamente triste o que estou a ver aqui. Não pode figurar no panorama da nossa cultura, isso não pode ser elemento introduzido na nossa cultura, não pode, é errado. Vamos repreender esse comportamento. Vai, Regi! Vai! Esse comportamento tem de ser repreendido. Tem uma pedonal aí, não passa aí porquê. Muito bem, muito obrigado. Vamos para um outro ponto da cidade. Quem está na sala de operações do CISP? Amadeu Godinho. Um abraço, companheiro. Boa tarde, bom trabalho. E então, as palmas para o Amadeu Godinho. Nesta altura está a ajudar os automobilistas a circularem. Bomba dos Mirantes. Veja que temos aqui uma senhora que já está com os pés nas marcas da passadeira. Vamos lá ver. Nada, não querem parar. Não, o cidadão força a passagem. Que gente é essa, meu Deus do céu? Que gente é essa? Que vai ao volante de um automóvel, sabe que aqui ela aprendeu na escola. Pelo menos quem esteve na escola aprendeu que quando se aproxima de um ponto de atravessamento para peões, tem de reduzir e parar. Mas eles não param. Ou nunca estiveram numa escola, ou fazem de propósito. Nós só podemos deduzir ou uma coisa ou outra. Ou ele nunca esteve numa escola e acha que estas linhas no asfalto são apenas para embelezar o asfalto, só estão aí para enfeitar, para dar um feeling ao asfalto, ou então não sabe. Ou ele é mesmo arrogante, petulante. É um cidadão sem caráter. Porque chegar aqui e forçar a passagem, desculpa, olha o menino autocarro. A pessoa até tem receio de tentar avançar, porque pode ser colhido de imediato. Isso é terrível. Isso é terrível mesmo. Por que é que eles não param, meu Deus do céu? Regi, eles não param por quê? Qual é o problema deles? Eles odeiam assim tanto os peões, têm raiva dos peões, por isso é que eles não param? Eu não sei, o que é que se passa? Ajudem-me lá, Regi. Por que é que eles não param? Deem uma opinião, um palpite, por favor, Regi. Eles não param por quê? Estão com pressa? Pressa? Ah, é? O que eu sei é que mais vale 5 minutos no asfalto, na estrada, fazendo uma pausa, do que 50 minutos no hospital. Que eu sei. Porque se ele atropelar aqui alguém, ele vai ter a vida estragada. Amadeu, muito obrigado. Podemos ir para mais um ponto. Amadeu Godinho, muito obrigado mesmo. Podemos ver um outro ponto, será certamente, por enquanto, o último. E provavelmente um bocadinho mais para o final do programa voltaremos a ter a imagem do CISP. Temos este ponto nas imediações do Hospital Josina Machel. Hoje, o Adriano não se lembra, né? Não se lembra. Agora está a recordar, né? Aquele edifício, qual é o edifício lá à direita? Assembleia Nacional. Que imagem linda. Ponto de retorno. A circulação está a ser feita de forma ordeira. Veja, lindo, porque aqui não há duas filas. No ponto de retorno assim que está certo. Não há duas filas.
Bom, Mário, sabe por que não há duas filas? Porque não há engarrafamento. Também concordo, porque quando haver uma opção no trânsito, já temos aqui duas filas, mas pelo menos estão a cumprir. Ele vai, termina toda a operação e depois entra na faixa de rodagem. Assim é que está correto. Muito bem, uma salva de palmas a estes automobilistas que estão a obedecer. Maravilha, é assim mesmo, muito bem. E eu gostei desta imagem, o verde. Ai, que linda a imagem, este verde. A embelezar esta zona. Afinal, é possível termos as ruas da capital do país com esse aspecto. É possível mesmo. Maravilha, que lindo. E a perspectiva de darmos aqui no horizonte, lá ao fundo, aí já é que está a coisa, fica preta. Porque o engarrafamento já começou aí. Estende-se até, certamente, ao viaduto do Zamba 2, né? Já começa a apertar. Quem vai para a zona sul da capital do país, por favor, não se recomenda esta via. Está a ver as viaturas todas paradas? Os carros não andam, está tudo parado. Opte por uma outra via, talvez experimentando, não sei, talvez a colina do Prenda, não é? Porque aí seguir em frente está complicado. Amadeu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nós vamos, daqui a pouco, vamos regressar a este assunto. Eu vou falar de algo bastante triste. Um cidadão, oficial das Forças Armadas, agora, neste mês, no início do mês, iria passar na zona da Terra Vermelha, distrito urbano da Maianga, com a sua motorizada, e ele é abordado por 3 cidadãos. Estes 3 cidadãos forçaram o homem a abandonar a motorizada. Um deles pegou na pistola, mesmo depois do oficial das Forças Armadas, 28 anos só. Mesmo depois de ter entregue a motorizada, ele ainda fez disparos a queima-roupa, no peito, no tórax. Tirou a vida do oficial. Põe a imagem, temos a imagem deles? Temos? Não temos a imagem deles, por amor de Deus. São três cidadãos. 3 cidadãos. Vamos falar isso daqui a pouco. Penso que podemos ter o Agnello Bernardo que vai tratar-nos de um outro assunto daqui a pouco. Aí estão os 3 cidadãos. Enche a tela com a imagem deles. Pode encher. Estes 3 cidadãos cometeram vários crimes. E eles cometeram vários crimes no distrito urbano da Maianga. Vários crimes. O hábito deles, eles têm um hábito, têm fome em tirar a vida das pessoas para se apoderarem dos bens destas pessoas. O oficial das Forças Armadas, como eu disse, ia passar na zona da Terra Vermelha e obrigaram-lhe a entregar a motorizada. Mesmo depois de ter entregue a motorizada, ainda fizeram disparos a queima-roupa. No peito do senhor, perdeu a vida. 28 anos, deixou 4 filhos. Que maldade, que gente satânica diabólica. Meu Deus do céu, até prova em contrário. Agora, o mesmo grupo, os mesmos cidadãos, numa outra zona, nas imediações do Gamec, os mesmos. A mesma operação. Viram um jovem motociclista, aproximaram-se dele, forçaram a entregar a motorizada, mesmo depois do jovem ter entregue a motorizada, mesmo assim fizeram um disparo na perna, com o propósito de lhe tirar a vida. Estas pessoas merecem mesmo permanecer junto da comunidade. Vamos acompanhar essa história. Eles estão detidos. Vamos embora. Bom, daqui a pouco vamos ter essa história. O Agnello Bernardo, ele está neste momento na cidade da China, onde, e há imagens a circular nas redes sociais, onde foi assassinado por estrangulamento um cidadão chinês. Agnello, boa tarde, queremos mais detalhes relativamente a esta situação. Sei que ao pé de ti está o porta-voz do SIC, o Manuel Laiwa. Conte-nos tudo como aconteceu.
É contigo agora, força, Agnello. Exatamente, Mário, boa tarde. E vimos exatamente que depois de termos sido surpreendidos pelas imagens que mostraram exatamente 3 cidadãos nacionais a estrangularem um cidadão chinês. Foi exatamente no interior deste armazém que nós estamos agora a mostrar que tudo aconteceu. Trata-se também de 3 cidadãos que daqui a pouco já vamos saber se eram ou não funcionários aqui da cidade da China, mas que acabaram mesmo estrangulando tanto um cidadão chinês e subtraindo várias somas. Vamos rapidamente primeiro à conversa com o Alex Lee, que é gerente aqui da cidade da China. Alex, a primeira pergunta é: quem eram os cidadãos? Eram funcionários daqui da cidade da China? São ex-trabalhadores, são ex-funcionários. E o que é que faziam exatamente? Eles, parece 3 pessoas mataram um chinês. Ok. Quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu, parece de manhã, acho, há cerca de 8 horas e tal. Por esta altura, vocês também querem saber, eu sei que o SIC já investigou o caso, mas como é que estamos aqui em termos de movimentos na cidade da China? Primeiro, todos nós chineses sentimos muito triste pela perda de um chinês. E segundo, nós, cidade de China, reforçamos a segurança de toda a cidade de China e também queríamos agradecer a intervenção da polícia. Desejamos a parte da polícia aprender estes criminosos o mais cedo possível. Mas como é que está o movimento aqui? As lojas, os armazéns estão a funcionar normalmente? Sim, a cidade de China agora estão abertas, estamos a receber clientes normalmente. Obrigado. E rapidamente também, Mário, vamos agora ouvir o porta-voz do SIC para outros detalhes em torno tanto deste caso. Certamente é um caso que está em investigação. Senhor porta-voz, diga-nos, é um caso que chocou também com as pessoas, mas como é que estamos em termos investigativos sobre este caso? Bem, boa tarde, Agnello, boa tarde ao Mário Vasco, que tanto está em estúdio, e a todos os telespectadores da televisão pública de Angola e de outras cadeias televisivas aqui presentes. Dizer que o Serviço de Investigação Criminal tomou contacto com esta informação ou da existência de um cadáver aqui no complexo comercial da cidade da China, tanto isto às 10 horas do dia 21 de fevereiro. Tanto aqui neste bloco onde nos encontramos, que é o bloco 13, a nave 9, que é o estoque de fardos de roupa e calçados. Face à gravidade dos factos, o SIC, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Viana, fez deslocar aqui uma equipa de especialistas, incluindo aqui operacionais de criminalística, e constataram efetivamente a veracidade do facto, tratando-se de um cadáver do sexo masculino, de raça branca, estrangeiro de nacionalidade chinesa, com idade de 60 anos, tratando-se aqui do gestor do armazém de estoque e também cozinheiro de gastronomia chinesa aqui neste local. E de toda a perícia feita no local, tanto os dados preliminares apontam para tanto homicídio qualificado em razão dos meios por asfixia mecânica, e como também podemos aqui dizer, mediante as imagens que circularam, tanto captadas pelo sistema de videovigilância e que foram postas a circular nas diversas redes sociais, é possível verificar e observar que tratam-se aqui dos trabalhadores, tanto trabalhadores de carga, que premeditaram a ação e aproveitaram-se da distração da vítima, asfixiaram-no, injetaram também uma injeção, administraram uma injeção e Que produto é que tinha? depois também vai ser determinada mediante aqui o trabalho que está a ser feito pela medicina legal, ou seja,
Depois de verificado o cadáver, foi removido para a morgue do Hospital Regina Machel para efeitos de necrópsia judicial. Tanto, como dizia, estão envolvidos aqui trabalhadores de carga, que premeditaram a ação, asfixiaram-no e, a sequente, dirigiram-se a um dos compartimentos e arrombaram um cofre que lá se achava, subtraindo somas avultadas em dinheiro. Estamos a falar em $70.000 norte-americanos e também 3 milhões de kwanzas, embora são dados apenas preliminares que a investigação, o decurso de investigação vai melhor determinar. Dizer que horas depois de termos tomado contato com esta informação, depois deste exercício todo feito, despoletaram-se ações investigativas de forma aturada e no encalço dos marginais foi possível já deter 3 dos envolvidos diretamente na ação. Neste momento estão já a ser ouvidos e trabalhos seguem para depois a sua competente apresentação ao Ministério Público e na sequência depois ao juiz de garantias, no sentido de serem aplicadas as medidas de coação correspondentes aos atos que são agora imputados. Dizer que a investigação ainda está na sua fase inicial, como sabe. Certamente, Manuel, eu gostaria de saber, as imagens da videovigilância terão ajudado, portanto, as investigações do SIC? Perfeitamente, não é? Perfeitamente. Foram postas a circular essas imagens a nível das redes sociais e, da observação feita, é possível identificar os envolvidos. E isto, naturalmente, facilitou a ação do SIC. Sem descurar aqui que todo o trabalho investigativo requer sempre uma atenção, não é? Tanto olhar para o local, colher todos os elementos que depois vão constituir para nós a base do nosso trabalho processual, que é a consolidação da prova. E aqui também um elemento muito importante que o SIC vai continuar a apelar a todos os cidadãos de forma singular e também aos empresários, quer nacionais, quer estrangeiros, que devemos evitar tanto o entesouramento de grandes somas de dinheiro, quer nos estabelecimentos comerciais, quer nas residências, para evitar assim também o cometimento do crime de retenção de moeda. As pessoas devem, tão logo termine a atividade diária, depositar o dinheiro portanto, no banco. E disso podem sempre solicitar o apoio dos órgãos competentes para o efeito. Obrigado. Portanto, está, Mário, informações do porta-voz do SIC, já estão detidos 3 suspeitos que, portanto, a partir daqui do interior deste armazém, terão então asfixiado um cidadão chinês. A informação também nova é que, para além desta ação, eles terão aplicado uma injeção. O produto este poderá ser então descoberto, visto que as investigações continuam. O importante também aqui a ser retido é que os elementos terão furtado daqui, terão roubado daqui cerca de $700.000 e mais de 3 milhões de kwanzas, sendo que as imagens de videovigilância também ajudaram para o esclarecimento deste crime. Aqui, a cidade da China, apesar desta situação, o ambiente é normal, tanto, é claro, de tristeza, sobretudo por parte dos chineses, mas a cidade da China está aberta e funciona normalmente. Hoje, por esta altura, os armazéns, é lógico, já estão fechados pela hora, pois que a hora normal funcionante é até mais ou menos 15 horas, mas nós estivemos aqui mais cedo e encontramos clientes, vendedores, todos a trabalharem de forma normal. Este é um caso isolado que, portanto, o Serviço de Investigação Criminal vai continuar a investigar e, é claro, nos próximos dias poderemos dar mais detalhes. Por enquanto, é tudo, Mário. Um abraço agnelático para si. Até já. Agnel, que momento triste, não é? Até já. Vamos aguardar, então, pela detenção do 4º suspeito. Já estão detidos o Josemar João Antônio de Lenga, também conhecido por Billy G, o Muleza ou Lavi, se quisermos, e o Skinny, que eram funcionários
desta unidade onde estavam acomodados então estes, são roupas usadas, fardos, como nós vimos. O cidadão que perdeu a vida é o cidadão chinês Gu Ting, de 60 anos. Agora, junta-se a nós o Dr. Alcântara Costa, que vai ajudar-nos a olhar para esta situação. Doutor? Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentos lá em casa. Eu vi a imagem e a operação foi feita da forma mais bárbara possível. É só perceber o requinte de maldade, não é? De forma covarde. Ele está de costas. Portanto, ele deixa... O Guti estava a fazer o seu trabalho de patrulhamento não diria, mas estava a fazer o visionamento da área, e o cidadão, aquele que terá feito a chamada asfixia, que gravatou o rapaz. Exatamente, ele deixou que o Guting virasse as costas para depois fazer este golpe fatal, também conhecido como Mata-Leão. Mata-Leão. Mário, temos estado aqui a defender que os sociopatas, aqueles indivíduos que têm orientação material, que primam sempre pela pretensão ao lucro fácil, são bastante violentos e sempre que decidirem praticar uma ação criminal, não poupam ninguém, matam-no para fechar todo o arquivo, para que o indivíduo não sobreviva e depois venha cá os dilatar ou contar tudo o que aconteceu. Sociopatas bastante violentos. Essa foi uma violência extrema, tudo bem engendrado, como deve compreender. Isto foi anteriormente bem premeditado, bem traçado, bem alfaiatado. Só faltava o dia H para que tudo fosse acontecer daquela maneira, com esta brutalidade grave, asfixiando o outro e recorrendo a outras práticas gravíssimas que pensamos que a toxicologia forense vai depois, aos poucos, fazer a investigação do líquido amniótico da qual a injeção foi feita para depois se esclarecer tudo. Mas sempre dissemos aqui, Mário, os nossos jovens, de 17 anos aos 30, estão a ser bastante violentos. E também aqui onde sempre dissemos que esses tipos de crimes não vão terminar agora. Estás a ver, Mário? Ele já trabalha lá e sabe que ali tem câmaras de videovigilância. Ele sabe. Mas nem isso se teme. Ou seja, a potência pelos valores que estavam lá dentro falou mais alto. Exatamente. Porque eles sabiam que aí dentro havia dinheiro. Exatamente. Sabiam que havia dinheiro, desprezaram as câmaras que iam lhes detonar junto da polícia e também junto da chefia que os conhece bem, preferiram optar pela prática criminal. Esses indivíduos, como dizíamos, violentos e sociopatas, que têm orientação material, nem tampouco costumam ter medo da autoridade. Nem têm medo da pena que podem sofrer, porque também sabem que, tirando $70.000 e ir ficar uns 6 anos de prisão, de férias, na unidade penitenciária de Viana, quando voltar, possivelmente, o meu dinheiro estaria ali enterrado. Por isso que sempre dissemos, os indivíduos que fazem planos para assassinar gratuitamente os nossos irmãos, a nossa Assembleia devia recuar para restaurar o tipo de criminalidade que o país está a ter agora, que não vai parar, para depois trazer aqui esta dosimetria penal aumentada para 50 ou 60 anos e convocar dentro da nossa ordem jurídica, que é a Constituição da República de Angola, a prisão perpétua. Porque esta é a única maneira que temos neste momento de poder esse tipo de comportamento, ameaçar os jovens e procurarem reduzir ou então terminar com esse tipo de comportamento. Não há outra solução, Mário. Doutor, isso leva-nos também a avaliar criteriosamente o currículo vitae e o cadastro dos indivíduos a empregar, dos candidatos a empregar. Isto também é muito importante, Mário, mas como deve compreender, há aqueles elementos que surgem no decorrer do nosso trabalho. Primeiro plano mesmo é avaliar bem o currículo das pessoas,
o currículo das pessoas avalia-se recuando para o sítio onde o indivíduo viveu para saber. Não é porque ir saber na identificação se o currículo está sujo ou tem lá currículo criminal, não é isto. Recuar para a zona onde o indivíduo vive para se perguntar à vizinhança, as pessoas que conhecem a pessoa que nós queremos empregar num sítio como aquele, para depois nos darem a informação precisa. Mas temos que compreender também que no decorrer da nossa profissão, 2, 3, 4 anos, como se diz na gíria, começamos a abrir o olho. Se somos mal pagos... Era aí onde eu queria chegar. Começamos a abrir... Perdão, doutor, às vezes contratamos cidadãos sem qualificação, com comportamento, com caráter duvidoso, porque pagamos pouco. Portanto, e ao pagar pouco, contratamos os Billy G, os Mulasa, contratamos os Skinny, neste caso, e que, portanto, passam a ser mais caros do que o cidadão. Mas a outra inteligência, Mário, da parte do empregador, você que sabe que o meu negócio dá-me cá muito dinheiro, o que tens que fazer é dar uma recompensa maior a essa pessoa para que essa não desenvolva este comportamento criminoso. Este também é uma das vias. Mas estamos aqui a dizer que no decorrer do tempo, enquanto vamos trabalhando, isto é humano. As pessoas poderiam pensar que nós estamos a justificar o crime. Não. Estamos aqui a lançar as vias satélites para se poder ir resolvendo esse tipo de problemas. O indivíduo que trabalha num sítio que sabe que o dinheiro entra, e este indivíduo muitas vezes passa 3, 4, 5 meses sem salário e depois é mal pago. Este indivíduo, nós somos humanos, começa a desenvolver uma outra característica. Começa a pôr, como se diz na gíria, olho grande ao dinheiro que ele sabe que entra, para depois começar a engendrar práticas maléficas, práticas criminais, que depois acabam por cair nesse tipo de coisas. Mas, Mário, recuando, temos, na verdade, que começar por educar a partir das nossas comunidades, da família. Disse que é de pequeno que se torce o pepino. E na família, se não fizermos coisas que uma educação forte, que dê respeito ao vizinho, respeito ao outro, respeito à coisa alheia, teremos sempre uma juventude virada para o mundo da criminalidade, porque as dificuldades são imensas. E o estômago não obedece às instruções do sistema nervoso enquanto houver fome. Temos que ver essas coisas. Ponha, Regi, por favor, a imagem dos 3 cidadãos que já os tínhamos aí em instantes. Por favor. Já vamos perceber porquê. Ponha a imagem, Regi, por favor. Por gentileza. Exato. Obrigado. Estes 3 cidadãos, até prova em contrário, doutor, estão a ser acusados de uma prática recorrente. Roubar motorizadas com recurso a armas de fogo. No dia 3, agora, no início do mês que está a fechar, o Edivaldo André dos Santos Nascimento, 28 anos, oficial das Forças Armadas, ia passar pela zona da o bairro Terra Vermelha, no distrito urbano da Maianga, e eles abordaram o senhor 21 horas. Para a motorizada. Ele entregou a motorizada, mas mesmo assim um deles fez um disparo e tirou a vida do Edivaldo. Mas, acho que no dia 8, os mesmos cidadãos, portanto uma gangue, os mesmos, já aqui nas imediações do Gamec, ainda distrito urbano da Maianga, viram um cidadão andar com a sua motorizada a mesma forma de atuação. Este até continua vivo, mas levou um tiro na perna. Porque estes cidadãos, estes 3, até prova em contrário, acham que o que não lhes pertence tem de ser tirado à força, com recurso à arma. Ora, estão detidos. Mas vamos primeiro a essa história. Vai ouvir o porta-voz do SIC ao nível da província de Luanda, o comandante Fernando Carvalho, fazer referência a esta operação que resultou na detenção destes 3 cidadãos, e se haver mais, virão logo a seguir. Ponha, Regi, vamos ver.
Estes 3 jovens de 23 e 33 anos foram detidos acusados de tirar a vida de um oficial da SFA que em vida se chamou Evaldo André dos Santos Nascimento, de 28 anos de idade, e de terem baleado um outro cidadão durante um assalto no passado dia 3 de fevereiro, por volta das 21 horas, no bairro Terra Vermelha, distrito urbano da Maianga. O referido cidadão encontrava-se a passar a sua motorizada nesta via pública. Foi então interpelado por esses marginais que de pronto roubaram-lhe a sua motorizada e foi alvejado com tiros na região do tórax e encontrou morte imediata. Zita Vaz lamenta a morte do seu filho mais velho. Fomos lá, minha mãe, é assim que eu encontrei lá, ele assistido. Era o meu filho mais velho, era o primeiro, era o meu primo gêmeo, era o filho mais que eu tinha chegado da minha vida, era o trabalhador em casa. Era a tropa. O que eu quero, minha mãe, é que eles apodreçam na cadeia. Apodreçam, mesmo ele apodreça, que eles não têm piedade. Eles me tiraram tudo que eu tinha da minha vida, porque era um filho que trabalhava e me ajudava em casa. É o meu primeiro filho, o meu primogênito da minha vida. Deixou filhos. Deixou na província 2, aqui deixou 2. Também está envolvida esta associação em um roubo qualificado de uma motorizada de marca Baldex, cor preta, ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 6 da manhã, no distrito urbano de Maianga também. Só que na rua da Gamec, no bairro da Gamec e rua do Paiol, na via pública, foi realizado então um cidadão mototaxista de 19 anos de idade que viu a sua integridade física ser ferida. Portanto, o mesmo elemento foi baleado com um tiro na parte da coxa. Prontamente foi socorrido e está são e salvo. Vídeo bem montar, me seguir atrás. Ignorei, pensei que também são os colegas também que estão a trabalhar. Assim mesmo tem uma curva, quando eu para entrar na curva, me fechou. Assim que me fechou, já ligou a minha chave e tirou. Eu também lhe pegar no curso, só um estava andando a mulher para trás. Está a tirar, está a manipular, disse hoje vai morrer. Segundo o porta-voz do Ciclo Luanda, os acusados tinham como alvos preferencial os mototaxistas. Esses elementos são os erros e os erros neste tipo de crimes, conforme eu disse. Têm alvos preferenciais para o roubo, que são roubos de motorizadas, para depois então as comercializarem ou levarem para a sua terra natal, que é do Ambo, o Bango, o Benguela, ou então comercializadas, ou então com troca de cabeças de gado. Os supostos marginais já foram presentes ao Ministério Público. Eu sinceramente, por mais que procuremos arranjar argumentos para justificar, não colam. Doutor Alcântara. Não há nenhum argumento que cole. Mário, a única coisa que temos que assumir, não sei se estamos a falhar na educação dos nossos jovens dos 17 aos 30 anos. Não sei se estamos a falhar. Essa geração de 99, 2000, 2001 é uma geração que está a entrar nos patamares de desastre total. Porque estamos aqui a ver, só sabem assassinar. Não têm aquela postura de poder inclusive vender minha água na rotunda do Camama para ganhar do mel, para poder viver melhor. Agora, Mário, assassinar um oficial da SFA, até porque nem da farda se tem medo. Como é que vão ter medo do cidadão? De um deputado, de um comissário da polícia? É começar a ver o contorno que a prática criminal está a tomar. Então, como nós passamos muito recentemente uma matéria onde referia-se exatamente isso, o assassinato de um oficial da polícia. Nesta idade, dos 17 até os 30, como dizíamos há pouco, não temos outra forma de poder reeducá-los. Vamos continuar a bater na tecla que é preciso passar consciência cívica e jurídica aos jovens para que receiem de ir praticando estes crimes todos. Mas eles já são um pouco adultos e a prática criminal é escolha decidida, é opção feita
por ele próprio e não vai recuar, porque amanhã vai precisar. Por isso que estamos aqui a pedir que se reestude a ordem jurídica para trazer penas mais pesadas. Mas, Mário, há uma outra coisa. Instar o nosso executivo para poder, a partir de agora, começar a ver as matérias de inteligência de segurança pública como matérias de inteligência estratégica do Estado, que significa que o Estado, na defesa da nossa segurança nacional, deve incluir ali o problema de prevenção e combate à criminalidade, para que se apoie esta área de facto, para podermos corrigir esses elementos. Não vamos conseguir corrigi-los em 5 anos, mas temos que começar. Os nossos jovens estão bastante paranoicos, só estão a pensar nos meios materiais, criamos sociopatas que só querem viver à custa dos outros. Eles já são adultos e agora isto não é possível travar da maneira como nós queremos. Temos aqui que instar penas graves e também prisão perpétua na nossa Constituição. Muito bem. Isso é terrível. Doutor, muito obrigado. É só um ponto e vírgula, pode regressar a qualquer altura. Obrigado. Triste vermos esta geração a perder-se. Penoso. É. Obrigado. Agora, a carga tem de ser... O doutor Alcântara fez menção a isso há bocadinho. A penalização, o nosso quadro jurídico que trata de assuntos do género tem de ser reforçado. Estou a falar das penalizações, tem de ser reforçado. Eu que ouvi, pude perceber do Dr. Alcântara Costa, porque as penas são, na ótica deles, são insuportáveis. Como é que um cidadão pega numa arma e veja que ele dispara para uma zona sensível, aqui, com o propósito de rebentar com a veia, com o nervo central na perna, nessa zona? O Agnello Bernardo regressa para um dado adicional relativamente ao apontamento que fez há bocadinho. Ele, como sabe, falava a partir da cidade da China, onde deu-se então a morte por asfixia mecânica do cidadão chinês que também era, portanto, tratava da alimentação, era o cozinheiro desta instituição. Já temos o Agnello. Há um detalhe que fica por uma emenda que tem de ser feita, não é? É contigo, companheiro. Força. Exatamente, Mário, e nós, depois de termos estado da parte de baixo, viemos exatamente aqui à parte de cima, porque nos apercebemos que depois dos cidadãos angolanos terem asfixiado os cidadãos chineses, portanto, subiram até aqui a estas horas, estamos a falar, por exemplo, do segundo andar, e entraram neste quarto, onde estamos agora nós a entrar, e os valores estavam exatamente aqui neste cofre. Atenção, estamos a falar de $70 mil norte-americanos e mais de 3 milhões de kwanzas. É este o valor correto que até agora tem um registro que foi arrombado. Portanto, este cofre que está aqui e é possível, portanto, se ver, foi exatamente o arrombado. Como é possível notar, foi totalmente destruído e do interior deste cofre, onde foi subtraído, portanto, os valores na ordem de $70 mil norte-americanos e mais 3 milhões de kwanzas, e aí é possível ver então os vestígios. Aqui neste quarto é onde dormia, onde ficava também o tanto cidadão chinês. E uma nota, os cidadãos que terão morto esse cidadão chinês trabalham aqui há mais de 5 anos, então tinham total confiança. Mas volto a realçar que, apesar deste triste acontecimento, aqui o estabelecimento da cidade da China continua a funcionar de forma normal, as compras são feitas de forma normal, então está totalmente aberto. Este dado que nós queríamos dar a conhecer aos nossos telespectadores aí de casa. Daí a chamada de atenção também do porta-voz do SIG para não se guardar altas somas sempre nos estabelecimentos, pois para isso existem os bancos comerciais. Até já. Até já, Agnello.
E muito obrigado então por esta informação adicional. Portanto, referi que os acusados arrombaram o cofre que estava no quarto, levaram 70 mil dólares e 3 milhões de kwanzas. Eles sabiam que havia dinheiro aí. É perigoso. As informações que são, eu ia dizer que devem ser fechadas a 7 chaves, não as partilhe com ninguém. Com ninguém. As pessoas sabem disso, as que estão no mundo do negócio. Sabem disso. Cuidado com os olhares à volta. Eles sabiam que havia dinheiro aí. Sabiam. Que eles foram diretamente até o cofre e arrombaram aquilo. Sabiam. Mas, meu amigo, os outros já estão, você vai ser apanhado também. E deve ser o homem que está a guardar o dinheiro. Você vai ser apanhado. Você vai ser apanhado. Você vai ser apanhado. Pode fugir. Pode fugir, você vai ser apanhado. Meu Deus do céu. Vai ser apanhado como os cidadãos que vandalizaram a linha de transporte de energia elétrica do Kikuchi. Ou seja, o governo investe, põe dinheiro, olha, derrubaram a torre, está no chão, literalmente no chão. Isso é demais. Quanto se investiu do dinheiro que está nos cofres de Estado? Olha a técnica. Eles pegaram num fio, com uma pedra amarrada na extremidade, atiraram para os fios e o objetivo depois é puxar os cabos em cá abaixo. Que maldade! Agora, a sociedade vê isso. À distância ou próximo, os cidadãos angolanos veem isso. Por que não podem participar? Cidadãos, nós é que ficamos prejudicados. Por que não agarramos esses cidadãos que fazem isso? Agarrá-los não é para depois espancá-los, colocar pneu e pôr fogo. Não é isso que eu estou a dizer. Apanhá-los e depois chamar as autoridades, chamar a polícia. Não é pegar no cidadão, amarrar, pôr petróleo. Não é isso. Mas intervenham, por favor. Olha, estragos. Olha, dinheiro investido, deitado no lixo. Meu Deus do céu. Por favor, cidadãos angolanos, não vamos apelar o bom senso deles, porque eles não querem saber. Estão pouco se importando. Eles estão pouco se importando se o bairro não vai ter energia. Estão pouco se importando se o centro médico lá do bairro não terá energia. Hein? Eles não estão nem para aí virados. A senhora que trata do cabelo precisa de energia. Não estão preocupados. O homem que faz fotocópias, eles não querem saber. O objetivo deles é arrebentar com fio, tirar o cobre que está lá dentro para ir vender. Lauro Fortunato, junta-se a nós, por favor. Ele que é o porta-voz da ENDE, com mais dados relativamente a este desastre, essa vergonha. Lauro, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, telespectadores. Terrível isso. Terrível. Portanto, estamos a falar num período, se olharmos para os últimos 2, 3 meses, juntando o caso do Kwanza Sul, o caso do Luanda, estão a querer rebentar mesmo com um projeto de aumentar a distribuição de energia elétrica para os cidadãos. É verdade, Mário. Os cidadãos têm estado, os cidadãos têm estado a se reinventar, infelizmente, nesses aspectos. Já tivemos também situações ligadas a vandalismos muito mais fortes. Este caso é uma surpresa. Realmente, Mário, é a 5ª vez que nós verificamos essa situação na mesma zona do Kikuchi. Dizer que os cidadãos do Kikuchi, os cidadãos da Vila Flor, temos visto várias vezes a via expressa apagada, é fruto desta situação. Mário. Eles lançam esta corda de forma a se curto-circuitar as linhas e provocar, então, o corte no fornecimento de energia elétrica. Com esta ação, que é nova a nível de vandalismo, que é nova este tipo de abordagem, portanto, os cidadãos, os elementos amigos do alheio conseguem facilmente entrar nos PTs, roubar o cobre, fazer assaltos. Sabemos que a zona do Kikuchi é uma zona com várias quintas, então os cidadãos conseguem
esses amigos do alheio conseguem facilmente, portanto, cometer esses delitos. Então é uma ação nova e nós estamos aqui a denunciar. É a quinta vez que ocorre este ano e recebemos muitas reclamações do Kikuchi por falta de energia. E quando vamos verificar estes casos, e só para verificar que é de forma premeditada, é que depois de lançarem o cabo para as linhas, eles asseguram-se que as linhas não se irão separar. Portanto, amarrando a linha em uma árvore, significa que isto é propositado. Eles, amarrando a linha à árvore, as linhas estão juntas, certamente não conseguiremos colocar tensão outra vez na linha e eles facilmente, portanto, têm estado a cometer os seus delitos, Mário. Isso é uma ação banditesca que tem um volume macabro mesmo. Macabro. A questão aqui, atenção, a questão aqui e o que fere moralmente um cidadão de bem não é só o facto de eles tirarem o cobre para vender. É que a partir dessa ação, ouça, e disse aqui um bocadinho o Lauro, a partir dessa ação, eles se introduzem nas quintas para cometer civícias e não só já por sequência aqueles amigos do alheio que ficam, portanto, em cada curva, em cada beco, para cometerem erros do género. Uma torre como aquela que vimos tombada, quanto é que custa lá? Quanto é que poderá custar aos que frustraram? As torres de betão, Mário, custam em volta de 2 milhões de kwanzas, mais de 2 milhões de kwanzas. Já essas metálicas são muito mais caras, avaliadas em mais de 6, 7 milhões, digamos, de kwanzas. São custos muito avultados. Aqui, Mário, é o ato em si. É uma surpresa muito grande essa situação, portanto, que os miliantes agora acabaram por inventar, passo o termo, portanto, curto-circuitar as linhas, assegurar que essas linhas não terão tensão. Mário, já por causa desse assunto, o vandalismo tem estado a causar muitos danos, não só ao Estado angolano, mas principalmente às famílias angolanas, porque as famílias angolanas, só a nível da ENDE, o vandalismo o ano passado, em 2023, cifrou-se em mais de 5 mil milhões de kwanzas. Muitas famílias... 5 bilhões de kwanzas. 5 bilhões de kwanzas, portanto, são valores que tivemos que o governo do Estado angolano, por via da ENDE, teve que devolver, portanto, para repor os equipamentos vandalizados. Portanto, muitas famílias são recursos que seriam aplicados, portanto, para outros fins. Fruto disso, amanhã a ANTRASE, que é a Associação de Trabalhadores do Setor Elétrico, realizará uma marcha que partirá do Sino Atlântico até a sede da ENDE contra marcha de repúdio aos atos de vandalismo. Qual vai ser o trajeto? Sino Atlântico, pelo IMIL, até o... IMIL Macarenco. Exatamente, IMIL Macarenco. Wilson não sabia, agora está que nem um chinês. Você não sabia onde é que fica o IMIL Macarenco? Estou lá. Exatamente, o IMIL Macarenco até a sede da ENDE. Haverá essa marcha, contará com a presença de membros do Executivo, altas entidades do setor elétrico, portanto, a repudiar esses atos de vandalismo. As pessoas que estiverem interessadas podem se juntar à marcha. Exatamente, membros da sociedade civil. Mário, estávamos também aqui a deixar um aviso, um comunicado, que amanhã, dia 24, tendo em conta a intervenção que a empresa Rede Nacional de Transporte, RNT, irá realizar amanhã na subestação de Kazenga, consubstancia-se na ampliação da subestação de Kazenga, dizer que é um trabalho que visa dotar a subestação de maior capacidade e fazer com que mais pessoas tenham acesso à eletricidade e os que têm veem a situação da energia melhorada, aí onde tem tanto energia fraca. Com efeito, estará privado do fornecimento de energia elétrica amanhã, entre as 5h30 às 16 horas, portanto, o município de Kazenga em toda a sua extensão, o município de Cacoaco em toda a sua extensão. Falamos aqui dos distritos urbanos da Manhanga, Ingombota, Samba, Rangel, Ingola Quiluães, bem como o distrito urbano do Palanca. Portanto, fruto desses trabalhos, apelamos à compreensão de todos, mas são trabalhos que se enquadram nas ações de melhoria que visam garantir qualidade e fiabilidade, que é a probabilidade de funcionar sem parar. Muito bem. Eu queria que, antes de se ir embora, Lauro, olhando para aquela Câmara, por favor, apelo para que mais cidadãos de bem se juntem a essa marcha amanhã. Tendo em conta que o vandalismo é um ato que afeta todos, muitas famílias ficam prejudicadas por conta desse vandalismo, são vários PTs que são danificados e por conta disso famílias ficam
semanas sem energia por conta do vandalismo. O apelo é a todos os cidadãos que se juntem à ANTRASE, que é a Associação dos Trabalhadores do Setor Elétrico, tanto para esta marcha de repúdio a estes atos de vandalismo que têm informado a sociedade angolana. Lauro, a Regi faz-me agora recordar que há uma zona do Luanda Sul, é isso, sem energia. É por causa desta ação de sabotagem que foi feita? Mário, nós temos, e esta manhã, digamos aqui, temos falha de energia, alguns cortes de energia em algumas zonas. Portanto, temos algumas avarias, as nossas equipas já estão a trabalhar desde manhã. Avarias no distrito urbano, tanto digamos, no município do Kazenga, temos a nível de Viana, Talatona, mas nossas equipas estão no terreno para pôr cobro a essas situações. De manhã temos cerca de 9 avarias e até esta altura estamos apenas com 13. As nossas equipas estão no terreno e tranquilizamos aqui os cidadãos. Quem não tem energia, que terá certamente. Aos que eventualmente sentem alguma dificuldade, portanto, poderão ligar para nós pelo terminal 923 166850, que é o contact center da ENDE, portanto, para esclarecer o que se passa efetivamente na sua localidade. Só mais uma vez, de forma mais pausada, o número o call center da ENDE, por favor. É o 923 166850. Repito, 923 166850. Este contato, Mário, não serve só para reclamações de falta de energia, mas os alertas ainda também dos postos que estejam efetivamente em mau estado na via pública, armários ou PTs que estejam com portas abertas, ou então situações ligadas à situação comercial, dificuldades de carregar contador de pré-pago, de inserir as recargas do pré-pago. O nosso call center está em condições, portanto, de dar resposta a estas preocupações. Lauro, muito obrigado e vamos aguardar que a comunidade, a sociedade intervenha, portanto, para que se reduza, pelo menos, ou talvez até estancar esse tipo de sabotagem. Muito Exatamente, obrigado. Mário. E o nosso apelo também continua a ser no sentido dos cidadãos pagarem regularmente as suas faturas de energia. Quem tem dívida voltada, por favor, ir a uma loja ainda para negociar a dívida e pagar em prestações. Assim ainda terá condições e rapidamente dará tratamento a situações como essa que estamos aqui a assistir. Os quilapeiros, aqui tem alguns, hein? Estão a olhar para mim, uns quilapeiros. O Adriano ainda não pagou. Tem de pagar a energia. Muito obrigado, Lauro. Lauro Fortunato, porta-voz da ENDE. E isso é terrível, isso parte do coração da pessoa. Agora, a igreja, ouça isso, a igreja existe, mesmo sem olharmos para a questão espiritual. A igreja existe na terra para formar o caráter dos fiéis. A igreja tem a responsabilidade de transmitir uma palavra de conforto, de exortação, de paz. Vou retirar a questão espiritual, que é orar, pedir a ação divina no nosso dia a dia. Mas quando uma igreja fomenta um conflito no lar, até mesmo quando estimula a violência, não é uma igreja, é um antro de bandidos. Não é igreja, é um antro de criminosos. Como é que uma criança de 5 anos pode ser responsável pela desgraça de uma família? Vamos mostrar-lhe isso depois do intervalo. Que igreja acusar uma criança de 5 anos de provocar desgraça na casa onde vive? Que igreja é essa? Volte conosco depois do intervalo. Até já. ENSA,